Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre razão e proporção. Bom, o que é matematicamente uma razão? Bom, de uma forma bem simples, a razão é uma forma de comparação entre duas grandezas usando uma divisão. Então, a razão nada mais do que isso, é uma forma de eu comparar duas grandezas através de uma divisão. Então, se eu coloco, por exemplo, uma grandeza A sobre uma grandeza B, isso é uma razão. Nesse caso, esse A chama antecedente e o B chama consequente. Então, vamos a um exemplo. Eu tenho numa sala 20 homens e 30 mulheres. Como que eu poderia usar o conceito de razão usando esses dois dados? Bom, o que a gente tem que ficar esperto quando fala de razão? A ordem que a gente está fazendo a comparação. Percebam, o que eu falo primeiro é o antecedente, o que eu falo depois é o consequente. Por exemplo, aqui, qual é a razão entre letra A, o número de homens e o número de mulheres? Então, nesse caso, eu citei homens e mulheres, então eu não estava nessa forma. Ou seja, quantos homens eu tenho? 20. Quantas mulheres eu tenho? 30. Portanto, 20 sobre 30 é a razão. A gente costuma usar na forma de fração e na forma simplificada. Nesse caso, eu posso simplificar por 10, ou seja, a razão entre homens e mulheres é 2/3 ou 2 para 3. Isso significa que para cada 2 homens, eu tenho 3 mulheres. Eu poderia fazer aqui também o inverso. Poderia falar qual a razão entre o número de mulheres e homens. Aí seria 30 para 20, ou seja, seria 3 para 2. Eu poderia perguntar também qual a razão entre o número de homens e o total de alunos nessa sala. Então seria 20, o total de alunos 50, 20 para 50. Então a razão nada mais que isso, é você comparar duas grandezas na forma de divisão. Então aqui está um exemplo, mas o que eu tenho que ficar esperto, ou seja, o que eu tenho que prestar atenção é exatamente no quê? Na ordem que é citada os valores aqui. Bom, vamos trabalhar então dois exemplos. Qual é a razão entre 15 minutos e 1 hora? Percebam que nesse caso aqui, tanto 15 minutos quanto 1 hora é unidade de tempo. Então, quando eu estou trabalhando com grandezas dentro do mesmo sistema de unidades, o que eu faço é transformar os dois em uma mesma unidade. Posso pegar esse 15 minutos e transformar em hora, ou posso pegar essa 1 hora e transformar em minutos. Eu já dei a dica no outro vídeo. Toda vez que eu for fazer transformação de unidade, onde eu posso escolher qual que eu transforme sempre a unidade maior para a unidade menor, para você não ter que trabalhar com um número decimal. Então, nesse caso aqui, novamente reforçando a questão, quando eu uso o conceito de razão, o que eu tenho que fazer? É o primeiro que apareceu é o antecedente e o segundo que apareceu é o consequente. Ou seja, esse vai na parte de cima da fração, esse vai na parte de baixo. Então, nesse caso aqui, 1 hora, eu vou trabalhar com o correspondente 60 minutos. Então, como ficaria a razão? Ficaria 15 para 60. Que nesse caso dá para simplificar por 15, não esqueçam, sempre use a forma simplificada. 15 dividido por 15 dá 1, 60 dividido por 15 dá 4. Então a razão é 1/4, ou seja, 1 para 4. Outro exemplo, onde eu também trabalho grandezas dentro do mesmo sistema, 20 centímetros e 3 metros. Então aqui estou trabalhando com unidades de comprimento. Bom, o 20 centímetros foi citado primeiro, então ele vai na parte de cima, e o 3 metros vai na parte de baixo. Só que o primeiro processo é fazer o quê? Colocar as duas na mesma unidade. Então, nesse caso aqui, esse 20 centímetros eu vou deixar do jeito que está, vou transformar o 3 metros seguindo aquela mesma lógica que a gente está usando. Sempre pegue a unidade maior e passe para a unidade menor. Só para relembrar. Olha, eu tenho metro, depois eu tenho decímetro, depois eu tenho centímetro. Então, de metro para centímetro é 1, 2 casas para a direita. Então, como é o número inteiro, é só acrescentar 2 zeros. Ou seja, isso é o equivalente a um total de 300 centímetros. Agora é só montar a razão. Então, a razão é de 20
para 300. A simplificação aqui é uma divisão por 10, que é cortar o zero, e depois ainda eu posso fazer uma simplificação por 2 no que sobrou. 2 dividido por 2 vai dar 1, 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, nesse caso, a razão é de 1 para 15. Bom, o que a gente percebe quando trabalha com razão? Essa é uma dica importante. Aqui eu usei 15 minutos e 60 minutos. Então, é como se tivesse 1 minuto aqui em cima e 1 minuto aqui embaixo. Então, eu posso o quê? Cancelar. Então, quando eu trabalho unidades de medida igual, tanto em cima quanto embaixo, a razão ela não tem unidade. Eu posso trabalhar razão entre grandezas de sistemas diferentes? Sim. Então, vou mostrar isso agora no próximo exemplo. Bom, nesse terceiro exemplo, o enunciado é o seguinte: um operário desloca os 140 km de distância entre sua casa e seu trabalho em 2 horas. Qual é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto? Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com 2 unidades. Uma unidade de distância e uma unidade de tempo. Então, aqui não tem como eu transformar uma para outra. Então, o que eu vou ter que fazer? A minha razão, nesse caso, ela vai ter uma unidade. Então, vamos novamente verificar o que ele pede. A razão entre o quê? A distância e o tempo. Então, a distância em cima e o tempo embaixo. A distância foi de 140 quilômetros sobre o tempo gasto, que foi de 2 horas. Então, nesse caso aqui, eu faço a simplificação dos números, ou seja, o 140 dá para dividir por 2, isso aqui dá 70. Só que nesse caso, a minha razão ela tem unidade. 70 é o quê? Quilômetros por hora. Então, pode acontecer de você ter que calcular a razão entre duas unidades, entre 2 grandezas que não estão na mesma unidade. Nesse caso, por exemplo, a distância, unidade de distância, que estava em quilômetro, e unidade de tempo, que estava em horas. Então, nesse caso aqui, a minha razão ela tem uma unidade, ou seja, 70 km por hora. Na realidade, essa razão recebe um nome. Toda vez que eu faço a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto, isso aqui a gente chama de velocidade média. Então, toda vez que aparecer um exercício onde pede para calcular a velocidade média, você vai ter que fazer o quê? A razão entre a distância e o tempo gasto. Nesse caso, usamos a distância em quilômetros e o tempo em horas, portanto, ficou em quilômetros por hora a minha unidade aqui. Tá? Pode ser que o enunciado peça numa determinada unidade específica. Então, se ele tivesse pedido, por exemplo, em metros por segundo, eu teria que pegar esses 140 quilômetros, passar para metros, e essas 2 horas passar para segundo. E faça esse mesmo processo. Vou dar esse exemplo aqui para ilustrar. 2 para 7 é igual a 18 para 63. Eu vou mostrar como que a gente verifica se isso é uma proporção de 2 formas. A primeira delas é o seguinte: 2 para 7 já é uma fração irredutível. Então, essa fração eu não vou mexer com ela. Então, o 18 para 63, se isso for uma proporção, ou seja, se essa igualdade for verdadeira, isso aqui simplificado vai ter que dar 2/7. Vamos pegar então 18 e 63 avos e verificar aqui as possíveis simplificações. Por 2 não dá para simplificar porque o 63 é ímpar. 1 mais 8 dá 9, 6 mais 3 dá 9, então isso simplifica por 3. 18 simplificando por 3 vai dar 6. 63 simplificando por 3 vai dar 21. E eu tenho novamente 6 e 21 valores que eu consigo simplificar por 3. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2 e 21 dividido por 3 vai dar 7. Então, percebam que o 18/63 avos, na sua forma simplificada, é 2/7. Então, realmente, isso é uma proporção. Essa é a primeira forma de verificar. Só que se os números forem muito grandes e a gente demandar muitas simplificações, este não é um método que a gente usa mais. Qual é esse método? O que a gente chama de propriedade fundamental da proporção. Bom, os alunos conhecem essa propriedade fundamental da proporção como sendo a famosa multiplicação em x, ou seja, a multiplicação cruzada.
Então, se uma igualdade de duas razões for verdadeira, se eu multiplicar o antecedente da primeira pelo consequente da segunda, o resultado vai ter que ser igual o antecedente da segunda vezes o consequente da primeira, que é exatamente essa multiplicação em x. Então, 2 vezes 63, se isso for igual a 7 vezes 18, isso é uma proporção. 2 vezes 63, eu vou ter 126. 7 vezes 8, 56. 5 com 7, 12, também 126. Então aqui eu verifico também que realmente 2/7 é igual a 18/63. Ou seja, eu tenho uma igualdade de duas razões, portanto, eu tenho uma proporção. Então, geralmente, para verificar se é proporção ou não, o mais usado é exatamente isso, a propriedade fundamental, que é a multiplicação cruzada. Bom, vamos analisar um exemplo aqui de uso da proporção. Olha só, a razão entre o número de alunos do sexo masculino e de alunos do sexo feminino em determinada turma é de 2/3. Se o número de homens é 42, qual é o número de mulheres nessa turma? Bom, nesse caso aqui, percebam que eu tenho uma razão conhecida que é de 2/3. Agora, o que é essa razão de 2/3? Aqui entra aquilo que eu falei para vocês que é importante, a questão da ordem. Então, o que foi citado primeiro? Número de alunos do sexo masculino. Então, na parte de cima, eu tenho a quantidade de homens. E na parte de baixo, eu tenho a quantidade de mulheres. Então, eu transformei essa razão numa proporção. Ou seja, de onde eu tirei essa razão? Dividindo o número de homens pelo número de mulheres. Ele diz que o número de homens é 42. Qual é o número de mulheres na turma? Então é só trocar. Então aqui o que nós temos? 2/3 é igual o número de homens, que é 42, dividido pelo número de mulheres, que eu vou deixar aqui M. Isso é uma proporção. Se é uma proporção, o que eu posso usar? Propriedade fundamental da proporção, que é a multiplicação em x. Então daqui eu tenho que 2 vezes o número de mulheres é igual a 3 vezes 42. 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 4 vai dar 12, 126. Esse 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, o número de mulheres é 126 dividido por 2. De onde eu tiro 12 dividido por 2, 6. Então, nessa turma, eu tenho um total de 63 mulheres. Poderia perguntar também qual é o total de alunos. Nesse caso, bastaria somar a quantidade de homens com a quantidade de mulheres, né? Então, o total de alunos seria 63 mais 42. Percebam, só para conferir, se eu fizer aqui, ó, homens 42 por mulheres 63, simplificando, então nesse caso aqui dá para simplificar por 3. Se eu simplificar por 3, o 42 vai dar 14, o 63 vai dar 21, e se eu simplificar por 7, eu vou ter 2/3. Percebo que eu volto no enunciado, ou seja, a razão realmente é de 2/3. Bom, vamos mais a um exemplo então. O enunciado diz o seguinte: determinado medicamento é diluído em água na razão de 1/50. Se precisarmos diluir 7 ml desse medicamento, precisaremos de quantos ml de água? Bom, olha aqui que nesse caso, só para a gente ilustrar, aqui não tem uma unidade, tá? Olha, 1/50, isso significa que é uma unidade de medicamento para 50 unidades de água. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu estou usando a quantidade de medicamento em ml, significa que depois que eu resolver, a quantidade de água também será em ml, tá? Existem outros casos de exercício de razão que a gente pode fazer também com unidade, que é, ao invés de usar o medicamento na forma líquida, se eu fosse usar esse medicamento, por exemplo, numa forma sólida, como que eu poderia representar essa diluição? Aqui eu poderia representar a massa do medicamento pela quantidade de
ml de litro de água. Só que aí teria uma razão. Por exemplo, se fosse 1 grama para 50 mililitros. Então a razão seria 1 sobre 50 grama por mililitro. Então, nesse caso, quando não tem unidade, é só lembrar que a unidade do de cima tem que ser a mesma unidade do de baixo. Então, esse é o único cuidado que eu tenho que ter nesse tipo de exercício. Bom, então eu sei que 1 para 50 é a razão entre o quê? O que foi falado primeiro? Quantidade de medicamento. Então, vamos chamar de M a quantidade de medicamento. E ele é diluído em água. Então, 1 para 50 significa a quantidade de medicamento pela quantidade de água. Nesse caso, como eu tenho que o medicamento vai ter 7 ml para serem diluídos, então eu tenho que 1 por 50 é igual a 7 dividido por A, que seria a quantidade de água que eu preciso. Então, nesse caso, usando a propriedade fundamental, 1 vezes A vai dar A, 50 vezes 7, 7 vezes 5, 35, 350 ml de água. Então, isso significa que para diluir 7 ml de medicamento, eu preciso de 350 ml de água. Ou seja, a minha solução final vai ficar com 357 ml, se essa fosse uma outra pergunta. Ou seja, o produto de A vezes D tem que ser igual ao produto de B vezes C. Então, se for proporcional, ou seja, se isso forem duas razões iguais, isso sempre vai ser verdadeiro. Isso aqui é o que a gente chama de propriedade fundamental da proporção. Bom, mas existem outras que ajudam bastante também na hora de resolver exercícios. Eu vou mostrar aqui duas. Suponhamos que eu tenha essa mesma igualdade. A está para B, assim como C está para D. Antes de chegar na propriedade, eu vou usar um exemplo numérico aqui. Olha, 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Isso é uma proporção? Como que eu verifico? Faça a propriedade fundamental. 2 vezes 6 vai dar 12, 3 vezes 4 vai dar 12. Essa é uma forma. Ou simplifica o 4 sextos, que você vai chegar em 2 terços. Dá para verificar dessa forma também. Bom, o que eu vou fazer aqui? Olha só, eu vou somar os dois numeradores. Se eu somar os dois numeradores, 2 mais 4 vai dar 6. E também vou somar os dois denominadores. 3 mais 6 vai dar 9. Bom, percebam que 6 nonos, se eu simplificar por 3, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Ou seja, quando eu faço isso, quando eu somo os dois antecedentes e somo os dois consequentes e monto isso sobre uma nova razão, o resultado continua o quê? Continua proporcional aos dois valores que a gente tem. Então, essa é uma outra propriedade. Quando eu somo os antecedentes e eu somo os consequentes, o resultado continua proporcional a A sobre B e continua proporcional a C sobre D. Então, essa é uma outra propriedade importante. Se eu somo os antecedentes e somo os consequentes, eu monto uma nova razão que é proporcional a qualquer uma das duas que eu tinha anteriormente. Será que se eu subtrair, o resultado vai continuar proporcional? Então, vamos colocar aqui 2 terços, que é igual a 4 sextos. Ou seja, 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Se eu subtrair, o que nós temos? 2 menos 4 menos 2, 3 menos 6 menos 3. Se eu fizer um joguinho de sinal, menos dividido por menos vai dar mais. Ou seja, isso também é 2 terços, continua proporcional. Então, eu posso tanto somar quanto subtrair. Então, se eu tenho que A está para B, assim como C está para D, isso também vai ser proporcional a A menos C, B menos D. O único cuidado que eu tenho que ter é com a ordem. Olha só, A mais C, B mais D. Aqui não tem problema porque é soma. Mas olha aqui, ó, A menos C. Então, se eu usei primeiro o A, primeiro tem que usar quem? O B. Eu poderia fazer o contrário, C menos A, só que aí teria que fazer D menos B. Então, essas são duas propriedades importantes que a gente tem de proporção. Ou seja, se eu somo os antecedentes ou se eu subtraio os antecedentes e faço a mesma operação com os consequentes,
o resultado continua sendo proporcional, tá? Agora tem uma outra que a gente usa para facilitar alguns exercícios. Vou manter aqui o A está para B, assim como o C está para D. Pela propriedade fundamental, eu vou multiplicar o A pelo D e vou multiplicar o B pelo C. Olha, se eu trocar o D e o A de lugar, então se eu faço essa troca aqui, como que fica a minha nova proporção? Fica D está para B, assim como C está para A. Percebo que essa é uma nova razão, tá? Essa razão aqui, D por B, ela não é igual a A por B. Mas nessa nova análise, se eu fizer a multiplicação cruzada, que é a propriedade fundamental, o que eu tenho? D vezes A, B vezes C. Ou seja, A vezes D, B vezes C. Então, essa troca de lugar, eu posso trocar de lugar em alguns casos, ou os dois, o antecedente da primeira com o consequente da segunda, ou o contrário, o antecedente da segunda com o consequente da primeira. Porque na hora que eu multiplico, é o A pelo D e o B pelo C. Então não importa se o B está aqui ou se o B está aqui, desde que o C venha junto aqui na troca, ou mesmo acontecendo aqui, esse resultado continua proporcional. Vamos a um exemplo, então, onde a gente usa essas propriedades. Bom, o enunciado desse exemplo é o seguinte: a razão entre o número de questões respondidas certas e o número de questões respondidas erradas por um candidato em determinado concurso é de 7 para 2. Sabendo que todas as 63 questões foram respondidas pelo candidato, podemos afirmar que o número de questões respondidas certas foi D. Bom, percebam que nesse caso aqui, ele me dá o total. Então, o que eu tenho é o total e tenho a razão. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender a razão. O 7 para 2 é a razão entre o quê? O número de questões respondidas certas e o número de questões respondidas erradas. Então, tem que tomar cuidado com a ordem. Então, essa é a proporção que eu tenho. Ou seja, 7 está para 2, assim como C está para E. Bom, nesse caso aqui, se eu for analisar e simplesmente fazer a multiplicação cruzada, que é a propriedade fundamental, eu vou ficar com a relação entre as duas. Porém, eu não consigo chegar num valor para uma delas. Como que eu posso trabalhar isso aqui? Bom, com um sisteminha. Nesse caso, o que eu tenho? Se eu fizer a propriedade fundamental, eu tenho que 2 vezes a quantidade de questões certas é 7 vezes a quantidade de questões erradas. Bom, como que eu faço para desenvolver agora? Eu tenho o total. Eu sei que todas as questões foram respondidas, ou seja, nesse concurso tinha 63 questões. Então, o que é esse 63? É o número de questões certas mais o número de questões erradas. Então, isso é igual a 63. O que eu quero descobrir? A quantidade de questões certas. Então, eu vou trocar a quantidade de questões erradas aqui. Como? Pego esse C que está somando e passo para cá, subtraindo. Então, eu tenho que o número de questões erradas é 63 menos o número de questões certas. Então, voltando aqui, eu tenho que 2 vezes C igual a 7 vezes E, só que o E é 63 menos C. Ou seja, 2C é igual 7 vezes 63 dá 441, menos 7 vezes C. Esse 7C vai passar somando, então tem que 2C mais 7C é igual a 441. Ou seja, 9C é 441, de onde eu tiro que o C ele é 441 dividido por 9, que vai dar um total de 49. Então, isso significa que a quantidade de questões certas foi de 49. Então, essa é uma forma de estar resolvendo esse exercício, usando o sistema. Então, eu montei a razão, fiz a proporção, fiquei com duas incógnitas, mas eu tinha uma relação entre as duas. Então, eu fiz a troca. Esse é o primeiro modo de resolver essa questão. Eu vou resolvê-la de outra forma,
fazendo uma daquelas questões que eu mostrei lá nas propriedades. Bom, como ficaria então essa questão resolvida de uma outra forma? Eu tenho que 7 está para 2, assim como 6 está para E. E tenho também que E mais C é igual a 63. Bom, lembre-se que quando eu faço o produto aqui, o 7 vai multiplicar o E. Então, se o E está aqui em cima ou se o E está aqui embaixo, isso não vai fazer diferença desde que eu faça uma troca dele exclusivamente com quem? Com o 7. Ou seja, se eu montar E está para 2, ou seja, trocar esses dois de lugar, lembre-se que eu posso trocar esse com esse ou esse com esse, tanto faz. Então, se eu troco esses dois de lugar, ficou assim. E está para 2, assim como C está para 7. Isso é uma nova razão, tá? Esse E para 2 não dá 7 para 2, ou seja, o E não é 7. Então, essa é uma questão importante quando a gente trabalha isso. Isso é uma nova proporção. Só que aí agora, como eu montei dessa forma, eu posso usar uma propriedade, que é o quê? Somar os numeradores e somar os denominadores. Então, isso aqui, se eu somo, vai ficar E mais C, e aqui 2 mais 7, 9. O que acontece com esse valor pela propriedade? Quando eu somo os antecedentes e somo os consequentes, o resultado continua o quê? Continua proporcional. Então, nesse caso aqui, esse E mais C por 9, ele é igual a E por 2 e ele também é igual a C por 7. Qual que eu vou usar? Eu vou usar o C por 7 porque eu quero descobrir a quantidade de questões certas. Olha só, nesse caso aqui, o que nós temos? E mais C. Quanto que é E mais C? 63 sobre 9 é igual a C por 7. Se eu simplificar aqui, ó, aqui dá para dividir. 63 dividido por 9 dá quanto? Vai dar 7. Então, eu tenho que 7 por 1 é igual a C por 7. Ou seja, C é igual a 49. Está resolvido o exercício de uma outra forma. Usando aquela malandragem que eu falei, eu posso trocar de lugar aqui ou aqui, para depois usar a propriedade de somar ou subtrair a parte de cima e a parte de baixo.